Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou Andréa, sou professora de arte e hoje a gente vai falar um pouco e conhecer como surgiram os grupos de teatro no Acre, ou seja, o teatro de grupo no Acre. Vamos lá? Professor, e tem teatro no Acre? Com certeza temos o teatro no Acre. O teatro de grupo no Acre ele possui uma trajetória rica e significativa, com variadas formas de produção que acompanham os diversos movimentos históricos acreanos, desde o processo de integração do Acre ao território brasileiro ocorrido no ano de 1962. Então, nós vemos aí que a história do teatro no Acre, ela é tão antiga ou tão recente quanto a própria história do estado do Acre, né? Desde os primeiros movimentos para o Acre se tornar território do Brasil, já existiam ali movimentações, já existiam grupos, comunidades que trabalhavam o teatro, né, nessa forma, desse contexto histórico, para representar esse contexto histórico. Vamos observar aqui nessa aula quais são esses grupos que mais foram precursores dessa prática, dessa manifestação artística aqui no Acre. Vamos lá? Primeiramente, a gente tem aí as manifestações teatrais, começam em 1960, na Igreja Católica. Certinho? Então, os grupos estruturados neste período tinham o objetivo central de expressar e abordar necessidades evangélicas e sociais. Certinho? Então, a primeira coisa que aconteceu dentro dessa manifestação foi a partir da igreja, das comunidades da Igreja Católica, e eles tinham aqui uma preocupação menor com a técnica teatral, menos técnica, e mais eles abordavam em suas peças, em seus espetáculos, a espiritualidade. Então, eles tinham, nesse momento aqui, de acordo com o contexto histórico, a necessidade de falar em seus espetáculos sobre espiritualidade e também sobre as práticas sociais, sobre o contexto a qual eles viviam. E não necessariamente tinham ainda ali uma técnica teatral, certo? Então, a gente vai observar aqui alguns grupos que se formaram desde essa época e foram precursores desse movimento artístico que é a linguagem teatral. Começando pelo grupo Absabá. Absabá, a figura mais importante do processo de sua formação foi o irreverente ator Beto Rocha. Então, Beto Rocha, ele trabalhou, aliás, ele teve a sua adolescência no Rio de Janeiro e que, a partir disso, ele teve contato com grupos teatrais dessa cidade e aí ele voltou para Rio Branco, mais ou menos na década de 70 e montou esse grupo aqui, o Absabá. Este é um representante ilustre dos palcos teatrais acreanos, tendo participado de diversos grupos no estado e fora dele. As criações do Absabá foram realizadas por meio de estudos dos elementos sociais, étnicos, artísticos e culturais indígenas que habitaram na região da Amazônia. Então, esse grupo aqui, de Beto Rocha, ele tinha como uma das suas principais características a questão de representar a parte étnica aqui do Acre. Uma das suas principais características é a questão da pesquisa antropológica. Então, ele utilizava a antropologia, principalmente um dos seus primeiros espetáculos, que foi Histórias de Quirá. Vou escrever aqui, essas informações são importantes. Que era de uma aldeia indígena, a qual esse grupo como um todo, ele se debruçava nessa cultura
dessa aldeia indígena para pesquisar e montar esse espetáculo. É por isso que ele vem com essa pesquisa da antropologia, que ele faz a pesquisa em loco, passa um determinado tempo observando para poder trazer a mais veracidade possível no seu espetáculo a partir dessa experiência aí etnográfica. Outro grupo, provavelmente que você já ouviu falar, mas também que surge dessa época, é o GPT. O GPT é o grupo do palhaço Tenorino, que carrega o nome do fundador e diretor, que é o Dinho Gonçalves, mais conhecido da região como Palhaço Tenorino. O Palhaço Tenorino, ele já tinha esse nome antes de montar o grupo e ele já era muito bem conhecido. Então, ele achou que, utilizando o seu nome artístico dentro do grupo, né, traria mais visibilidade e as pessoas já estavam mais habituadas. Então, ficou o grupo do Palhaço Tenorino ou o grupo GPT. Desde sua formação, o GPT produz trabalhos com o casal Dinho Gonçalves e a Marília Bonfim, em parceria com outros artistas locais. Embora não tenham sido realizadas outras peças além das citadas, podemos destacar A Menina e o Palhaço. Esse espetáculo, eu já ouviu falar nesse espetáculo. Criado e dirigido e apresentado pelo casal com projeção local e nacional, que ainda é representada na cidade e em outras localidades do país. Então, o primeiro espetáculo desse grupo aqui não foi A Menina e o Palhaço, mas provavelmente o que tem mais destaque, até hoje existe apresentações ainda desse espetáculo, apesar de ele ter sido desenvolvido em 2001, é A Menina e o Palhaço. Mas, no entanto, o primeiro espetáculo foi o Fala Palhaço. Foi o primeiro espetáculo desse grupo. As encenações desse grupo são bastante preparadas. Eles priorizam aqui a técnica do ator. Lembrando que lá no começo, né, a técnica ela não era tão importante. O importante era o tema, o conceito do espetáculo. Aqui a técnica ela passa a ser, sim, uma das prioridades do grupo. A técnica, a pesquisa, a disciplina dos atores. No começo desse grupo, eles participavam, eles faziam seus próprios espetáculos com os próprios recursos. Então, eles têm essa questão da arte, o grupo GPT, como algo muito vital para eles, tanto para o Dinho quanto para a sua esposa. Então, eles vêm com esse propósito de colocar seus próprios recursos para montar os espetáculos e depois, com os investimentos, eles tinham um retorno da bilheteria e aí já pegava esse retorno que eles tinham da bilheteria e colocava novamente em outros espetáculos. E aí ele vem se sustentando até os dias de hoje. Hoje em dia, com certeza, eles são um dos principais grupos de teatro do Acre e eles estão aí por mais de 30 anos, por isso que é bem consolidado. Outro grupo também bastante importante é o grupo de experimentação teatral, o Vivarte. Ele é bem relevante na atuação do estado do Acre, é o grupo experimental de teatro Vivarte, que atua em Rio Branco desde 1998. Durante esse período, este grupo ele vem dedicando seus trabalhos a intervenções sociais e comunidades de bairros carentes e às produções teatrais. Além disso, suas temáticas perpassam o teatro de rua e as artes integradas, com ênfase na cultura popular brasileira, no imaginário e nas tradições acrianas. Então, qual é o diferencial do grupo Vivarte? É essas representações das tradições acrianas amazônicas. Eles trabalham principalmente reafirmando, né, a nossa história, falando das lendas amazônicas,
principalmente as mais aqui locais. Também, outra característica do Grupo Vivarte é a intervenção. Ou seja, eles trabalham com intervenção principalmente em bairros carentes aqui do nosso estado. E também outra característica é a questão do espaço que eles utilizam, que é o próprio espaço urbano. Ou seja, eles têm essa característica do teatro de rua. O nosso próximo grupo aqui é a Companhia Vice-Versa. A Companhia Vice-Versa que também está entre os grupos teatrais mais conhecidos e mais relevantes aqui do nosso estado. A Companhia Vice-Versa, ela surge a partir do espetáculo Comédia dell'Arte, esse nome inspirado também na famosa Comédia dell'Arte, que era uma metodologia teatral, né, na época do Renascimento, realizado pela Federação de Teatro, a FETAC, que também é muito relevante desde lá do começo da história do teatro aqui no Acre. Em 2007, esse espetáculo aconteceu com o desafio de trilhar um caminho entendendo a arte pública como instrumento político e social. Então, uma das principais características aqui da Companhia Vice-Versa é que ela utiliza o teatro, essa arte, como um instrumento político e também social. Então, ela está sempre aqui trazendo e defendendo os artistas, os atores e também os grupos de teatro como um todo. A Companhia Vice-Versa inicia uma jornada sólida de projetos realizados em caravanas, circulações, intercâmbios e formação. Observem que a Companhia Vice-Versa, ela tem um diferencial, que ela não só trabalha montando espetáculos, ela também promove essa questão da formação de atores e também promove espetáculos, como por exemplo o Teatro Matias de Rua. Assim como marcando presença em festivais de teatro, como eu acabei de falar, dentro e fora do estado, sempre dialogando com os 4 cantos do Brasil. Ações como estas possibilitam novos olhares para o coletivo. Então, a Companhia Vice-Versa tem essa característica de pensar no coletivo. E junto à FETAC, trazer essa questão de promoção dessa linguagem artística que é o teatro aqui. Vamos agora aqui para o nosso recapitulando, o que a gente viu aqui, que a gente conseguiu entender sobre o teatro de grupo no Acre. Vamos lá. Primeiramente, a gente viu que o grupo de teatro, o teatro de grupo, ele nasce na igreja. Tudo começa na igreja católica, com as comunidades, os jovens que tinham ali os mesmos interesses, partiam dali essa procura por se expressar através do teatro. Depois, os grupos de teatro nascem da necessidade de expressar necessidades sociais e a comunidade a qual eles estavam ali inseridos. Então, eles representavam ali muito o quê? A vida dos seringueiros, ali o contexto em que eles estavam inseridos. 3. Produzem trabalhos que valorizam saberes locais. Isso é muito importante, porque fortificavam a cultura da região. Então, sempre voltado para uma questão local. Conhecer o teatro acreano é conhecer a nossa identidade. Então, é muito importante a gente saber que conhecer sobre a nossa história, não só do Brasil, né, não só mundial, mas a nossa história do nosso local, a história do teatro local é importante para a gente conhecer como que se formou os grupos atuais. Existem diversos grupos teatrais no Acre atualmente e isso com certeza vem desses primeiros que começaram a disseminar essa linguagem artística de forma tão identitária. Certinho? Todas essas informações aqui, tendo as nossas referências, de uma dissertação sobre
a formação dos grupos de teatro aqui no Acre do professor Elderson Mello, certinho? É importante colocar essa questão aqui em pauta. Aí agora eu peço a atenção de vocês, porque a gente vai para a nossa atividade, que vai exigir que você tenha prestado atenção na nossa aula de hoje sobre a formação dos grupos de teatro aqui no Acre. Então, vamos lá para a nossa atividade sobre o grupo de teatro acreano. Vamos lá, preste atenção. Vamos lá para a primeira pergunta. Estamos aqui no teatro, minha gente. Vamos prestar atenção, então. As perguntas são simples, são só verdadeiro ou falso, de acordo com o que você entendeu aqui na nossa aula. Vamos lá, a pergunta é, a afirmação, essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? O processo de integração do Acre ao território brasileiro que influenciou a produção teatral local ocorreu em 1962. Essa afirmativa, ela está verdadeira ou ela é falsa? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Está falando sobre o processo de integração do território brasileiro. Ele influenciou a produção local em 62? Aconteceu em 62? Essa informação é verdadeira. Lá no comecinho da aula a gente falou sobre isso, que desde que existe o Acre, até antes mesmo, já existiam manifestações teatrais e aconteceu em 1962. Certinho? Então vamos lá. Para a próxima questão, preparados? Vamos lá. O grupo do Palhaço Tenorino foi fundado por Beto Rocha, que também dirigiu o espetáculo A Menina e o Palhaço. Será que essa informação aqui é verdadeira? Será que Beto Rocha era do grupo do Palhaço Tenorino? Não, né, minha gente? O nome já diz, Grupo do Palhaço Tenorino. Então, o grupo era do Tenorino, não era do Beto Rocha. Então, essa informação não procede. Essa informação aqui é falsa. Essa aqui estava fácil. Com certeza você acertou. Próxima questão. Atenção. O grupo Vivarte, fundado em 1998, atua principalmente com teatro infantil e peças religiosas na zona rural do Acre. Lembra do grupo Vivarte que eu falei as principais características deste grupo? Será que a principal característica dele era o teatro infantil e peças religiosas na zona rural? Verdadeiro ou falso? Esta informação é falso, né? Uma das principais características do grupo Vivarte era a questão do teatro de rua e da experimentação e intervenção sociais nas comunidades urbanas. Vamos lá, verdadeiro ou falso? A companhia Vice-Versa surgiu a partir do espetáculo Comédia dell'Acre, realizado pela Federação do Teatro no Acre em 2007. Lembra aí como surgiu a companhia Vice-Versa? Será que é verdadeiro ou será que é falso? Vamos lá. Verdadeiro, exatamente. A companhia Vice-Versa, ela surgiu mesmo em 2007 com o espetáculo Comédia dell'Acre, que era um teatro de rua. Vamos lá. As criações do grupo Absabá são marcadas por uma forte pesquisa nos elementos culturais dos povos indígenas da Amazônia. Lembra que essa aqui eu também falei sobre a principal característica desse grupo e do seu condutor lá, que era o Beto Rocha. Então, essa informação aqui está completamente verdadeira.
né? Ele trabalhava com essa questão das etnias, das etnias indígenas, das comunidades indígenas, e era uma pesquisa in loco, através da etnografia, da observação e da vivência dentro dessas comunidades para entender melhor. Então, eu vou finalizar por aqui essa atividade, espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouco sobre a história do teatro aqui no Acre. Eu fico por aqui e até a próxima.